Camera is here. La cámara está here. Should we put it like this? Olá. Hi everyone. So we are members of CLEREC. Like our members, like we're several of us right now. The ones that are in the faculty. We have several alumni in different parts of Latin America or of the world. Today we're going to try something different, which is switching languages. So I wanted to ask, who here, like which languages do you speak in this room? Like which ones are your mother tongue languages? Which languages do you speak? And where are you from, if you could say, like very, Alicia? I am Peruvian, yo hablo español. I'm Mexican, Spanish. I'm Peruvian, Aurora, and Spanish. I'm Colombian, Spanish. Brazil in Portuguese. Brazilian. Brasileiro e português. Brazilian and Portuguese. Bienvenidos. Bem-vindos. Bienvenidos. Bienvenidos, and welcome everyone. I wanted to ask also in the chat, Alex, if you could help us with that. Who do we have and with languages? If you could type it down. Ian Jaifia in Brazil. Hello, everyone. Hi, Alex. Adriana in Mexico speaks Spanish. We have more people online, but Maybe we can ask them if it's fine. I mean, I think if at any point it's like you're getting a headache of all the trans-languaging, just raise your hand and it's like, can we, or ask us to go slowly, whatever. This is an experiment, and we just would like to play with that. Why not? I think the idea is for us and for you that you speak the language you feel comfortable with, Yeah. whatever it is, and whatever it is, just speak slowly so. yeah, slowly, please. I understand Portuguese is like if it's slow, and I'll switch between English and Spanish because we were also saying that we are used to speaking English in these settings, so for me it's also like it's going to be an experiment. So today I'll start with English and then I'll switch. So today we're going to present CLEREC, which is the Cambridge Latin American Research in Education Collective. It's a very special collective because we try can we go to the next slide? The next one. Yeah. Because it's a student-led initiative that it aims to constitute a space for Latin American perspectives within like a faculty and organization that is not very much leaning towards that. It's very much like westernized, so like we attempt for it to be space for these other perspectives for the region where we're from, and bring together researchers working on Latin American contexts and those interested in those contexts as well. And it's also like a form of epistemic. We tried like for it to be like a space for epistemic justice in terms of making visible the region's knowledge production, debates that are happening right now. Like sometimes it also happens that there are things happening in Latin America that are not very much like in media here, or people not talk about it, and we feel this is so important, like it's happening there, who can we share it with? So this is a space for that, and like we'll talk about personal experiences on that as well. How has that worked for us? A ver, voy a pasar a español, a ver, para probar esto que estamos diciendo. Quería hablarles un poco ahora de los comienzos de CLEREC, el inicio, ¿cuándo comienza? En el 2019, un grupo de estudiantes acá en la facultad, latinos, latinas, latinoamericanas, encontrábamos esto de que no había muchos espacios donde pudiéramos compartir estas experiencias latinoamericanas o hablar sobre esto, o como sentir como ese tema colectivo. Y aparte también que no estaba hecho mucho las reglas del espacio para nosotros y nosotras, ¿no? O sea, hay muchas cosas que se asume a un tipo de estudiante que no necesariamente somos nosotros y nosotras. Esto lo compartimos con muchos estudiantes del sur global. Entonces comenzamos a juntarnos informalmente. Esa es una reunión que teníamos, nos juntamos, esa es
¿cómo se llama? The Eagle, que tienen que ir, es como un pub muy representativo de Cambridge, pero bueno, nos juntábamos informalmente, el grupo de estudiantes chilenas también como hizo presentación, o sea, protestas y manifestaciones en relación también a lo que ocurría en Chile y en Latinoamérica. Y también en el 2020 fue que se comenzó a tomar forma, quizá nuestro logo, comenzó a tomar forma y se lanzó el colectivo, ¿no? Durante COVID también, porque también durante COVID hubo un espacio en el que había incluso más, se sentía más solitario, ¿no? Y había mucha gente que tenía que irse de Cambridge por la pandemia, entonces ahí se hizo más notoria una necesidad de visibilizar estos temas y de como tener un espacio de conversación y colectivo, un colectivo, ¿no? Y una de las cosas que, o sea, una cosa que nosotros queremos, se intenta mucho con Clarec es tomar espacio. Entonces, este experimento de hoy día es como un poco eso, ¿no? Tomar un espacio aquí, espacio también, que ese espacio también es nuestro, hacerlo más nuestro. Y una de las cosas que se logró con la iniciativa es, por ejemplo, traer la estatua de Pablo Freire, que está en la facultad. O sea, es como una cosa material, un elemento material que hace que también estamos aquí, ¿no? Estamos aquí. Un poco esos son los inicios, podemos hablar un poco más de eso después. Y en nuestra página web también está, les vamos a pasar también el enlace, un poco para que conozcan cuál fue la necesidad, ¿no? De tener eso y por qué es importante mantenerlo vivo también. Vamos lá. Para mim vai ser libertador falar em português. É a primeira vez desde que eu entrei nessa universidade que eu vou falar alguma coisa em português. Eu queria agradecer o grupo do Brasil que está visitando, porque eu me sinto empoderada por vocês estarem aqui e falando português, espero falar devagar para vocês todos entenderem. Eu vou contar um pouco da minha experiência pessoal no Clarec, com essas ilustrações de eventos que eu participei organizando e até para inspirar vocês a também fazerem parte dessa estrutura para apresentar projetos e trabalhos de vocês. Opa, fala, mestre. Quando eu ainda fazia o mestrado em Cambridge e estava esperando conseguir um lugar no doutorado, eu fui convidada pelo Clarec para falar sobre o meu livro, nesse primeiro evento. Então, foi um espaço, foi a primeira vez na vida que eu fui convidada para falar do meu trabalho acadêmico, pelo Clarec. E foi durante a pandemia também, foi um evento híbrido, muita gente acompanhando online, pouquinhos pessoalmente, mas foi muito marcante porque foi a primeira oportunidade que eu tive de falar sobre o meu trabalho, que é o meu livro e a minha tese da dissertação de mestrado. Para o Dia da Mulher, porque o meu trabalho é muito questão de desigualdade de gênero. Aí, depois, organizamos, antes de eu entrar no doutorado da faculdade, um evento sobre o papel da educação em tempos de fake news, em que a gente trouxe um cineasta brasileiro que mora em Londres para apresentar o filme dele, que chamava Fantástica Fábrica de Fake News no Brasil, na época das eleições do Bolsonaro. E tivemos como convidados, que são pessoas que participam do filme, a Márcia Tiburi, que veio aqui nessa sala falar da experiência dela, e o Jean Willis, que também é uma pessoa que a gente admira muito, e veio falar da experiência dele no Brasil em tempos de crimes de ódio e violência. São duas pessoas que tiveram que se autoexilar no exterior em função da perseguição política que estavam sofrendo no Brasil. Assistimos o documentário sobre isso, depois fizemos uma discussão, uma conversa. Ali, no dia seguinte, a gente tomando um café. Outro, de novo, para o Dia Internacional da Mulher, a gente tem uma tradição de sempre ter alguma coisa para a Semana Internacional da Mulher. Eu e a minha colega Heidi, a gente fez, lá, entre, por favor, uma exibição meio campanha, perguntando o que os estudantes de Cambridge esperam de ter um diploma de Cambridge, e que eles colocassem os desafios deles nessa foto do diploma. E a gente fez uma parede com diplomas, os diplomas que você recebe em Cambridge, tem aquela carinha ali, com as pessoas dizendo qual que é a expectativa em ter esse diploma, uma vida melhor, um trabalho melhor, mas também os desafios, para a gente se conhecer melhor. E ali sou eu e a Heidi que organizamos isso. E o último ali é o Lennon, ele veio visitando a Universidade de Cambridge, não no departamento de educação, mas no Centro de Estudos Latino-Americanos. Ele está na filosofia da Unicamp, que é uma universidade no Brasil. Ficou 6 meses e a gente achou que era uma boa oportunidade de convidar ele para vir falar sobre a pesquisa dele sobre extrema-direita aqui na Faculdade de Educação. Então, a gente sempre tenta promover
os departamentos são muito isolados em Cambridge. Então, toda vez que a gente vê um latino-americano que está por aqui, não pode passar em branco. A gente tem que trazer eles e ampliar esse trabalho, né? Então, o Lennon veio aqui na faculdade falar do trabalho dele, do livro dele. Esse aqui é um outro exemplo de como o Clarec une as pessoas. A minha querida Maria Fernanda, eu ali no grupo, a Rocio, que não está aqui, que é uma das fundadoras, a Bruna. Nos conhecemos na Faculdade de Educação e a minha primeira conferência internacional apresentando foi com elas. A gente se descobriu like-minded, né? Pessoas que pensam parecido. Fizemos esse painel, Making Visible the Unseen, né? E fomos apresentar em Miami, onde a gente também chegou no momento em que os professores do estado estavam protestando, da Flórida, contra a censura na educação. Então, aquela união do ativismo com a academia, protestamos na rua, ali somos nós apresentando, nossa audiência. Outra coisa que a gente faz muita questão também é de gravar os nossos eventos, porque é aquela ideia de give back, mandar de volta para os nossos países a educação de qualidade, as pessoas que a gente conhece nesse espaço de tanto privilégio. Então, ali, por exemplo, não tem nada a ver com o Clarec, professor Amilcar, foi um evento diferente, mas o que a gente fez? Sabendo que é um cara que ia falar coisa muito legal, a gente falou, a gente tem que gravar isso, não pode passar em branco, porque depois a pessoa vai embora e não tem registro nenhum que passou por aqui. Então, não só a gente gravou, mas a gente disponibilizou com a autorização da pessoa, para que outras pessoas do Brasil que têm interesse no tema, ou em qualquer lugar do mundo, possam ver uma coisa de tanta qualidade que aconteceu aqui, que só um grupo pequeno teve a chance de acessar. Então, temos a mídia social do Clarec, temos YouTube, Instagram. Esse outro evento também não é do Clarec, é do Brazilian Society, que existe aqui, é uma sociedade de brasileiros, que organizou esse Oxbridge, que é uma conferência entre Cambridge e a Universidade de Oxford, que traz pessoas para falar. E a gente recebeu fisicamente aqui na Faculdade de Educação a Nina da Hora, que quem é do Rio deve saber que ela é do Rio. É uma querida, agora ela está na Unicamp fazendo mestrado em computação, então ela aqui com a gente fazendo uma foto do Paulo Freire. E outra coisa que a gente tenta também ser bem articulado, temos contatos com a mídia local, por exemplo. Então, tem ali 2 artigos de jornal que saíram na Cambridge Independent, que é o jornal local, falando da nossa iniciativa ali, trazendo questões do Brasil, era época de eleições, a questão do meio ambiente, a gente tem 2 convidadas representantes do povo indígena do Brasil, e a Nina. That's me. Bom dia, eu sou Heidi, eu sou puerto-riquenha. And that's it, my version, that's my version of my Portuguese. I was just want to show off a little bit. Hello, people there. Can you see me? I see, falei de foto. Yeah, okay. That's a good idea. Perfect. Now you can see. Okay, perfect. So now let me see how I got to Clark. How I made it to Clark. So estaba como estudiante, yo soy estudiante pandémica. Comencé en la pandemia, así que no conocía a mis compañeros de clase y vi en un correo electrónico, en un email, que estaban buscando personas para esta conferencia de Freire, quien quería presentar algo. Y yo en el 2007 tuve el privilegio de trabajar, de ir a entrenarme con Boal en Río de Janeiro. Así que pues ofrecí dar un taller sobre teatro aplicado para pues con todas las diferentes técnicas, incluyendo teatro del oprimido. Así que como ven en la primera fotografía aquí, ese fue el título de un acercamiento freiriano hacia lo que es el desarrollo de profesional para maestros. Ya básicamente un modelo de cómo puedes hacer desarrollo profesional para maestros paso a paso. Y terminamos, como ven, tenemos las mascarillas porque había que tenerlas puestas con una ventanilla que son para los intérpretes de personas sordas en el hospital. Así fue que pudimos hacerlo, que no nos permitieron. Y terminamos con una rumba, cantando, improvisando, de acuerdo a lo que ocurrió en el taller. Y había maestros de todas las disciplinas. Había gente de teatro, de negocios, historia, inclusive personas que no son maestros, pero que estaban en la facultad. Y también había gente en línea, online. Aquí abajo
esa es la foto en blanco y negro, pues son los participantes haciendo Colombian Hypnosis, la hipnosis colombiana, que es muy conocido como uno de los ejercicios para conectar dentro de los ejercicios de Boal. Entonces, esa experiencia que realmente fui yo, como decimos en Puerto Rico, presentar. Yo fue como que yo quiero hacer algo. Y así que fue que así fue que conocí a Clarek, porque yo no sabía que Clarek existía. Y entonces ahí fue que me dijeron, pues, ¿quieres unirte a Clarek? Y yo, pues, ¿qué tengo que hacer, no? Así que eso me llevó a la segunda conferencia. Y en la segunda conferencia, como ven, me tengo que mover porque, como ven aquí, este es el grupo, esto lo unimos gracias a la tecnología, el grupo de Brasil, con el grupo que estábamos acá en Cambridge, esta soy yo. Y a mí me tocó la parte de organizar la parte comunitaria de Cambridge. Pues porque en mi bagaje profesional aquí en Cambridge yo he trabajado con calidades y trabajando con diferentes grupos étnicos de minorías étnicas aquí en Cambridge. Así que esa fue la conexión que Alex en línea, pues él fue el que básicamente me seguía insistiendo, ay, tenemos que hacer algo, hasta que yo me rendí. Pues no, pues porque uno está acostumbrado que a veces la universidad toma unos espacios invasivos y a veces ahorilla más a las personas a ser más marginados. Y ese era mi temor, porque mi identidad profesional y de justicia social era defender a esos marginados, ¿no? Y yo sí he tenido pues esa contradicción de ser parte de la universidad y cómo manejo ese privilegio. Y seguía protegiendo a las comunidades hasta que pues me di cuenta de lo que quería lograr Clarek, y pues unimos eso. Así que lo que hicimos fue comenzamos con un art tour, llevamos gente, invitamos personas, familias a este college, que es nuestro college, el de Ana y mío. ¿Por qué? Porque muchos colleges, algunos están abiertos al público, pero no lo dicen. Y era otra manera, a través de esta conferencia freiriana, de tomar espacio, ¿no? De que la comunidad de Cambridge, la gente local, reclamara su espacio. Así que invitamos familias porque no es común tener niños en estos espacios. Y pues les ofrecimos una merienda y allí también hicimos un taller de creatividad, que lo vamos a ver en el próximo slide pronto. Y también tenemos food trucks, y los food trucks eran comida eran de minoritarios. En el college lo hicimos, ya tienen designados sus food trucks, y nosotros como que no. Queremos otro, así que peleamos eso y logramos esos otros food trucks, también de minorías étnicas de aquí. Y en el Artmore, que se trataba, teníamos el espacio del Homerton College, el auditorio, y entonces allí había diferentes mesas, estudiantes presentando sobre la sociedad de los estudiantes, historia de cómo la unión de los estudiantes, pero también había artistas locales exhibiendo y vendiendo su arte, porque eso no es común que pase. Cuando tú vas a un college aquí, el arte que te venden es carísimo y por lo regular no son artistas locales, ¿no? Así que pues esa fue la parte comunitaria, y dentro de eso hubo un sarao, que había aprendido de los sarao, y me tengo con el micrófono aquí porque me tocó dirigir el sarao por primera vez, y tuvimos cerramos la noche luego de tener pues la gente de las caridades, personas de la universidad, todos nos comprometimos a trabajar juntos ese día y mantener esas conexiones de cómo de alguna manera la universidad puede manejar su privilegio para ayudar a los menos afortunados. Así que después de ese compromiso, pues celebramos. Y entonces tuvimos el sarao, teníamos poesía, teníamos baile, canto, diferentes cosas. Y gracias. Sí, entonces, aquí como ven, en esta fotografía primero aquí, pues eso fue parte del taller de arte y creatividad. Ven algunas personas pues con sombreros o coronitas que hicieron con papel para reusarlo, y fue parte de la segunda conferencia de Freire. En esta tercera fotografía aquí, donde ven, yo presenté mi investigación, y por lo regular lo que hago es que tengo, en vez de dar una presentación con PowerPoint, hago una pequeña exhibición de los artefactos
de mis participantes. Lo que digo es que Claret te da espacio para tú crear la actividad como tú quieras, aún dentro de la conferencia. Y era también híbrido, ¿no? Online y en persona. Entonces, luego de la conferencia, pues que como vieron en el slide anterior, ganó mejor evento creado por estudiantes, y ese premio fue otorgado por la Unión de Estudiantes de aquí de la Universidad de Cambridge, la primera vez que hicieron. Así que no lo esperábamos. De las personas que organizamos la conferencia, aquí estamos Rocío y yo, y la verdad que está lleno de gente que hizo cosas maravillosas. Nosotros no teníamos preparado un speech, nada. Y cuando lo dijeron, fue como que la música se cayó, como si nos echáramos un balde de agua fría y teníamos una luz sobre nosotras, que era como que, ¿qué dijeron? ¿A quién llamaron? Y caminamos lentamente. Fue surreal. ¿Por qué fue surreal? Porque en ese momento te pasa la película por la cabeza de toda la gente que se reunió los fines de semana, los sábados y los domingos, sacrificando horas por trabajar. Y tú ves cada una de esas personas, tú ves sus caras, ¿no? Y eso es lo que celebramos, esa colaboración. Bienvenidos. Y pues sí, eso fue Freire. Y Freire, esas conferencias van a hablar más adelante, van a seguir, ¿no? En otros eventos un poco más pequeños que se pueden organizar, no solamente estar en Claret, no es tener esta conferencia grandísima, que es maravillosa, las colaboraciones, pero si el estudiante no cuenta con tanto tiempo, porque tiene muchas otras cosas en su vida, se puede hacer algo más pequeño. Por ejemplo, algo que Claret le gusta conmemorar es el Día Internacional de la Mujer, especialmente porque Claret comenzó con un grupo de mujeres. Así que, pues un año, pues el colectivo dijo, queremos conmemorarlo este año otra vez, ¿quién puede hacer algo? Y yo pensé, bueno, mis participantes son mujeres, y pues vamos a hacerlo. Así que me lancé. Y lo que decidí hacer fue, y lo que le presenté a mis compañeros, fue, ¿qué tal si hacemos un speed research? Tenemos un espacio bien grande, tenemos diferentes mesas, y cada cual tiene como su pequeño nicho de presentación, pues porque hay gente que no le gusta mucho esto de estar al frente con mucho público, así que fue como que creando espacios íntimos. Y en ese espacio íntimo ahí estuvo Ana, y también estuvo presentando, y estuvo Maffer como público. Y como te digo, sí, yo decidí organizar principalmente eso, y allí estuvieron mis compañeras para apoyar, ¿no? Lo que se necesitara. Cada cual presentó, había desde el tema de mujeres, había desde la experiencia de mujeres dentro de la academia, en diferentes roles, había sobre el ambiente, por ejemplo, y como ven, había gente de todas las edades. Mira, esta aquí en la esquina es una activista. Ella es una activista de Venezuela, y ella trajo su traje que ella hizo con bolívares en protesta de la situación que ya por mucho tiempo en Venezuela, ¿no? Y trajo a su tía, así que tenemos aquí dos generaciones. Y por aquí esta es mi hija, que también vino desde ahora entrenándola. Así que sí, no tiene que ser complicado. Mucho de la labor que yo hice fue online, ¿verdad? Yo le escribía, yo hice un call for participants y pequeña explicación online. Y entonces después, las personas que tengo para participar y luego una pequeña biografía. Entonces, con el uso de Canva, pues fui montando las cosas, ¿no? Separar el espacio. Y comenzó también, tuvimos una colaboración con un artista que tocó violín al principio, así que fue como moviéndose desde lo artístico hasta las presentaciones de investigación, de pesquisa. Yo creo que esa soy yo. ¿Sí, ma? Bueno, las chicas ahora han presentado un poco cómo ellas se apropian de Claret y qué se puede hacer desde Claret, qué tipo de eventos podemos hacer desde Claret. Y aquí un poco queríamos contarles eso, ¿no? La idea de este colectivo es que es
es student-led, ¿no? O sea, somos los estudiantes, lo que se haga de Clarek es lo que nosotros hacemos del espacio, ¿no? Entonces, las chicas contaban un poco sus experiencias para que que veamos lo que la comunidad, nuestra comunidad puede como sostener y contener dentro de esto, porque a veces yo creo que lo que pasa mucho es que como no sabemos cómo funcionan las reglas de este espacio, no sabemos que podemos hacer muchísimas cosas aquí. O sea, podemos organizar eventos, podemos usar este espacio de privilegio, como decía Heidi, para también como plataforma para otros lugares de Latinoamérica, o dar voces o espacios para que tengan voces otras personas que no tienen el privilegio de estar aquí. Entonces, Cambridge es una plataforma también, y nosotros hay una responsabilidad de estar aquí, para poder usarla también en eso, ¿no? Y lo que les decía al inicio, por ejemplo, esos eventos que comentaban de temas que nos apasionan y que a gente del colectivo le apasiona, por ejemplo, una persona puede liderar uno de los eventos y las demás personas apoyamos en lo que se necesite. Esa es la idea del colectivo, ¿no? Alguien tiene una iniciativa o decimos, ok, quiero hacer esto, ¿quién puede apoyarme con esto? Porque obviamente también los estudiantes tenemos vidas, hay muchas presiones, ¿no? Académicas, de vida, laborales, etcétera. Pero la idea es que justamente como es un colectivo, nos apoyamos para que eso pueda salir adelante, ¿no? Entonces, bueno, esto era un poco decirles de nuevo por qué unirse a Clarek. Era eso de learn about current research and education in Latin America. O sea, es un espacio para saber qué es lo que se está estudiando, lo que se está hablando, cuáles son los temas de diferentes países de la TAM y qué se está investigando sobre esto de educación en la facultad, pero también en otras facultades. El otro es encontrar comunidad, find community and perspectives on Latin American education. Y ese tema que es muy importante para nosotros, que es make the university space ours, ¿no? Porque somos parte de este espacio también. Well, of course, you can join our mailing list. That's like the first part, like to know what we're doing, like to learn about like what's happening with the group. But also, you can join Clarek and be part of it. I mean, like, we really want to welcome new members que quisieran ser parte como de organizar estas cosas con nosotros. Ahorita les vamos a contar un poco las actividades que tenemos planificadas. Entonces, sí. Pueden, como les decía, sumarse a cosas que ya se están organizando, como la tercera conferencia de Freire, por ejemplo, o podemos planificar cosas juntos, ayudarlos a pensar si tienen una idea, qué se necesita, cómo se puede hacer, a quiénes llamar. Tenemos todos nuestros canales digitales. Y aquí yo les quiero contar un poco una experiencia personal, que es que cuando el año pasado llegué al doctorado, ocurrió una situación, bueno, muchos países de nuestros países están en crisis constantemente. Perú es uno de esos países, constantes crisis políticas en los últimos años, y yo sentía que a veces aquí era como si nada pasara, mientras que allá se estaba todo incendiando, y sentía como que no me entienden en ese espacio. O sea, no siento que hay esta necesidad de hablar de esto. Yo tenía mucha necesidad, y en Clarek y con otros compañeros acá encontré una plataforma para poder organizar un evento sobre lo que estaba ocurriendo en Perú, conversarlo, tener un espacio de catarsis. Busqué a mujeres, a personas involucradas, a 2 académicas peruanas y a una exministra que aceptaron participar en el evento online. Se unió muchísima gente y fue un espacio donde pudimos reflexionar colectivamente sobre el tema, ¿no? Porque se necesitan a veces esos espacios. Y nosotros, como empezando aquí, podemos como ampliar eso, ¿no? Ampliar eso. Entonces, nada, creo que eso es el grupo, Clarek. Bueno, las personas que estamos aquí y muchos otros que ahorita ya terminaron el doctorado, las maestrías, están en diferentes lados, pero los invitamos a ser parte de nuestro colectivo, ¿no? Si les interesa. For the rest who don't speak Spanish or English, we welcome you to be part of our collective. We really would like to create new things together and to keep this space alive, because we really feel it's really important, individually but also collectively for all of us. Y la siguiente. And these are the following events, so maybe like we can all, podemos todas hablar un poco de qué eventos vamos a. Just ensure everybody speak. You don't speak Portuguese or Spanish, right? No, yeah, so that's what sorry, I will go back to English. I don't want to be. That was my question as well. Oh, that's okay. Yeah, so I will go. Try bilingual. Let's see. So the first ones are related. We have this beautiful group of Brazilians who came. They're going to stay here for 6 months. I don't know if you heard about them. It's like they just came on Friday. So we're thinking about some events from Clarek to welcome them, but everybody else who wants to take part also just send us an email. We're thinking about taking them to do some punting
You know, punting is aquele barco que vocês veem no centro, aqui, com aquele... Some colleges, they have their own boat, which means it's free. Otherwise you have to pay, it's quite expensive. Então, o college dela tem barco, privilégio. E aí a gente vai ver se consegue esse barco para levar vocês para fazer um passeio no rio. When the weather still allows us to do it, because it's getting colder. Another thing that Heidi is helping us rowing, right? Okay, so I'm just going to click here on rowing, which is very popular in Cambridge, because as you see here, is when I was about to move to this country, my colleagues in the US, I was a teacher there, they were like, oh my gosh, you know, to see, you need to learn how to row and see everyone. So it's very popular here. And there's one club here in Cambridge that they teach you in 3 hours, you learn by the end of it, you know how to row. So they start from land training to get to you in the boat. So it could be a little bit pricey, around £65 per person, but I have a contact that he told me, I'll fight for you guys. So let's see if we get a discount. But what is important is that after this meeting, I need to know, like a show of hands, how much of you are interested for this, because the more, the merrier. Okay, so yeah, so if any of you are interested, please let me know. And we probably will send a message again to remind people about this. Thank you. Can you change that? I don't know. Oh yeah, sorry. And one thing that I'm a rower myself, I've been rowing for a while, and I just want to say that rowing is a very elite sport. Então, o remar é um esporte de elite. Where are we? Many people feel excluded because of their color, their body shape. You know, like I'm overweight, I'm happy to row, everybody can row. So, a ideia de trazer o remo como uma experiência para vocês é porque isso é uma coisa super elitista, um espaço que a gente quer ocupar também estando ali. Então, se alguém tiver interesse, eu remo, é caro, os colleges remam. Como é uma coisa muito de competição, que nem eu falei, pessoas acima do peso de repente não vão, tá? É um esporte delicioso, não precisa ser competitivo, é para estar no meio do rio, da natureza, ver o mundo de outra perspectiva do meio do rio. Então, se vocês tiverem interesse, conversa com a gente, o marido da Heidi também rema, bem, ele é muito bom no remo, compete e tal. Então, a gente pode achar espaços para cada barco tem 8 pessoas, 8 people in a boat. Normally, at least want to be a bit more experienced, but if you can feel like boats of 8, we can do it. I went for my birthday. I have never done this before, and I was able to do it. They will get, yeah. So I think it's that for me, it was a good experience to start something new, you know? And now, like, I don't go on the river, but I really enjoy doing like the erging machine, the rowing machine. So I have something else I didn't know about that I could do in my life. Yeah. I don't like the rowing machine, I like the river, but every experience is one. Also, it's very gender, it tends to be very gender, so é muito... separa por gênero, então assim, barco de homem, barco de mulher. Então, quem não se identifica com os gêneros mais fechados, às vezes fica inibido de ir. Então, assim, a ideia é fazer um mixed boat com all genders, inclusive. Também é uma cultura de muito toxic masculinity, masculinidade tóxica, muito masculino. Anualmente, tem uma competição entre a Universidade de Cambridge e Oxford por centenas de anos, em que eles competem para ver. Então, assim, é uma coisa, como eles falam aqui, quintessentially British, right? The rowing thing, an elite sport. Another one, we want to do a cinema exchange with the Brazilian group and everybody else. We were thinking about introduce them to some of the British social reality by doing some regular cinema sessions with movies from the UK, like about, I was thinking about Ken Loach first, of Sorry We Missed You. Is a good one about precarious jobs, and the guy is a delivery driver. And then for Lent, the next term, we could switch to Brazil, and they will bring movies for us, which we were thinking about Bacurau first, but we have loads of Que Horas Ela Volta, Central do Brasil. Então a gente está pensando nessa troca de cinema entre a gente, uma coisa bem informal e relaxada, assim, realmente para ser um espaço de relaxamento, porque está todo mundo muito ocupado, né? Então, vamos ver se a gente consegue fazer isso acontecer. And then this Transnational Anti-Racism in Education Research and Exchange Program, which is all this is about with the Brazilian group.
So this is Catherine and Haida from the faculty, they're organizing, and we invite you. You probably saw on the newsletters that it's starting tomorrow. Amilcar is there, he's going to give us a talk and more. And so please feel free to come. We will do this in English, so don't worry about the Spanish and Portuguese. Tomorrow and Friday. Tomorrow and Friday, yeah, and more to come. Maybe Yeah. Alex, can you talk a bit about the Paulo Freire conference? Hello, can you hear me? So I don't know if Alex. Hello. Hi, Yeah, go ahead. can you hear me? Yes? Yes. Okay, I'm going to switch in Portuguese because actually I'm in Brazil, so I can feel better. Olá, todo mundo. Sim, a Conferência Paulo Freire, a gente está apenas começando. Primeiro, obrigado aí pelas apresentações todas e eu só queria adicionar uma coisa, se me permite, Mafê, Heidi e Ana. Quando eu cheguei na Universidade de Cambridge, né, para fazer o doutorado, principalmente depois, nesse momento de começo, né, que vem muitas possibilidades de como explorar o que é, além de toda a incerteza do que vai ser uma jornada, seja quem está fazendo mestrado ou doutorado, há muita expectativa, né? E óbvio, tem muita possibilidade de você se juntar em grupos de pesquisa, em grupos sólidos que já desenvolvem muitas atividades, inclusive societies. Eu queria só compartilhar um pouco dessa experiência de fazer parte de um grupo como o Clarec, que, ao invés de outros grupos, tem um elemento em relação ao protagonismo que vocês, nós, estudantes, acabamos exercendo, fazendo parte de um grupo como esse. Diferente de outros grupos, aqui a responsabilidade ela vem integral, mas, ao mesmo tempo, a liberdade para criar ela é impressionante. Você pode explorar bastante nesse tipo de plataforma, como vocês estavam vendo, Heidi, Ana e Mafê explicando, dando ideias do que fizeram, e isso é só o que cada um de nós fez, mas que apresenta muito mais possibilidade. Eu lembro quando começamos em 2020, houve uma discussão, porque em Cambridge você tem as societies, e a gente optou naquele momento por ser um coletivo, não ser uma society, que oficialmente pode ser entendido como não reconhecido dentro desse sistema da universidade. Mas, por outro lado, essa ideia do protagonismo ela vem ainda mais forte de responsabilidade, porque se a society ela já dá por garantido essa relação com a universidade, o coletivo a gente teve que conquistar isso nas relações e é uma conquista diária, né, de respeito com a universidade, com a faculdade, exercer o nosso lado crítico, mas também com muita responsabilidade. E por isso a gente continua usando, por exemplo, o logotipo da faculdade quando a gente faz os nossos anúncios, porque a gente mantém esse tipo de relação responsável com a universidade, apesar de não ser considerado uma society, por opção nossa, para manter essa independência. E só para finalizar, eu acho que essa foi uma das coisas mais relevantes no meu doutorado. No começo eu não tinha ideia do quão relevante ele seria, nem do que seria esse Clarec, mas todas nessas ações que a gente desenvolveu, ela transformou, né? Me transformou, e eu acredito que isso aconteceu com outros colegas. Depois eu vou compartilhar, inclusive, uma experiência que eu acabei fazendo junto com colegas no começo para a gente imaginando o que seria o Clarec, e cada um via Clarec de uma forma, e depois escrevemos um pouco sobre isso, e aí eu coloco no link daqui a pouco, mas é realmente um convite a essa plataforma de possibilidades, e eu acho que Ana, Heidi e Mafê explicaram muito bem, né, deram muito essa perspectiva, e a perspectiva para esse próximo ano vem muito nessa linha. Agora, falando da Conferência Paulo Freire, que acabou se tornando uma plataforma muito além de Clarec, né? A plataforma da Conferência Paulo Freire nos permitiu, por exemplo, aprender sobre educação popular, levar educação popular para uma universidade como Cambridge. Não porque a gente levou nós mesmos, mas por causa das relações que a gente desenvolveu com movimentos sociais de educação popular do Brasil, como o do MST, como da Rede Emancipa, né, através da Daniela, da Joana e da Maíra,
relações que nos fizeram aprender muito, nos transformar e levar essa ideia, né, que Paulo Freire virou um símbolo, né, como vocês veem aí na escultura que tem na universidade, que está eternizado agora através desse símbolo, mas é muito além disso, né? São relações que nos levam a questionar que tipo de educação realmente vai transformar uma sociedade, que tipo de pessoas envolvidas a gente espera ter no processo educacional para realmente mudar essa sociedade que precisa tanto ser transformada. Acho que é isso. E a Conferência Paulo Freire, a terceira conferência, ela está apenas começando. A gente formou um grupo. Quem desejar pode falar aí com Mafê, com Heidi, com Ana, para entrar nesse grupo, que a gente fez um primeiro encontro com pessoas que organizaram a conferência dos anos anteriores, para começar a pensar o que é que vai ser. Uma ideia inicial a primeira conferência Paulo Freire, em 2021, a gente trouxe a ideia da educação popular para Cambridge, né? Enquanto a gente aprendia, a gente também trazia esse conceito de educação popular, que não é comum no norte global. Depois, na segunda conferência Paulo Freire, a gente desenvolveu um tema que foi construindo pontes entre a universidade e a educação popular. A gente estabeleceu aí várias atividades onde esse encontro entre quem não é da universidade, né, e quem é envolvido na educação popular possa acessar. Criou um dia de ocupação da universidade, pessoas que nunca tinham acessado a universidade foram naquele dia, né, e aconteceu simultaneamente no Rio de Janeiro, teve em Cabo Verde, teve em Cambridge, acontecendo no mesmo dia atividades construindo essa ponte entre a universidade tradicional e a educação popular. E essa terceira, a gente pensa em discutir que sistemas, que estruturas e processos institucionais precisam ser mudados para que essa educação popular realmente tome espaço, dispute espaço com uma educação cada vez mais neoliberal, né, de mercado e orientada com forte pressão para as pressões do mercado. Então, essa é uma construção que está apenas começando. Queremos discutir temas críticos, né, como as crises climáticas, questões ligadas a preconceito, antirracismo, que é, por exemplo, o tema desse grupo que está chegando em Cambridge agora. Então, todas essas questões críticas do momento, né, as guerras, o genocídio, todas essas questões, a gente quer usar isso também uma plataforma para trazer um ambiente de discussão e de debate e também de construção de alternativas. Gracias, Alex. Gracias. So yeah, anyone like what we've talked about, like you're welcome to join like the events we talked. We also have 2 other possible activities. One is like talking about like postdocs in Latin America, because we have several members that they finished their PhDs and they are in Colombia, Chile, Brazil, like Alex, one of them. And so we're thinking about like how is life after the PhD in Latam. The survivors. The survivors, the ones who handled, los que sobrevivieron el doctorado. And then we are thinking of another event of publishing in Latin American journals. A lot of us don't know much about like journals in Latam, and because of course there's push to publish in these journals of the global north. So we want to know a bit about that. So like these are examples of like things that are questions we have as students, as members of this university, or like as Latin Americans or people interested in the region, that we use this platform to kind of like answer them collectively, right? So that's the idea for that. And the conference that Alex is talking about has been like important and crucial. And yeah, anyone who wants to be part of that, like please tell us, or any of the activities we're saying. You can join. We have like all of those there, and like if you want to be part of like the organizing group, please come to us for that. And yeah, so we hope to see some of you there. And now we will have a little activity that Heidi is going to tell us a bit about. Okay, so the idea is all of that is, one is website, Instagram, X, Twitter, rest in peace, and Facebook, so you can find us through those. And the idea of activities that if you know about this,
don't panic, you have time. So if you can look for a photo, an image, it could be your own, or it could be something you just Google search now. And the idea is that it represents your academia journey. It could be when you started, it could be right now in the middle, or whatever stage that you are by the end. Oh, what about a future projection of what we like to be? Your life, it doesn't have to be academia. Anything that opens up a little bit a door to connect with each other. And as we were talking about, like, you can do it in any language that you would like, because the visual resource will help us, right? And let's challenge ourselves, and this is another way to build community. And how much time do we have? We like to do it individually. We like that we make small groups. Okay, so how many are we here? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 23. So 3 groups? Yeah. No? Or 4? I mean, if you can make 4 groups of 6, 5. Okay. Yeah. So if we can make 4 groups. Ideally, if you can mix up, otherwise, because Yes, you know yes. each other, right? Right. So try to go to people you never met before, so we can learn who we are from each other and what we're doing. Also, we have food in the back. Yes. Please Yeah. take it. Like maybe like stand up, like have a bit of food, and like join And 4 different groups, and we'll come to you as well. I brought some Brazilian cheese bread if you want to give it a go. I hope it's good. Gracias. A sweet cheese bread, the more I know. If you go to discussion, they will be Gracias. Thank you everyone for listening to us, for like having patience with our experiment, and like yeah, we really hope to see you there. Everyone on the Zoom, thank you for joining. And yeah, if you have any questions, if you want to join any of the activities, please email us on this information we have there. We're going to finish the online meeting because we're now going on groups. But thank you so much. Gracias, Alex. Obrigado, Alex. Obrigada, Alex. Muito obrigada. Alex, can you hear us? Yes. Thank you. Obrigado. Tchau, gente. Gracias, Alex. And then we can like go choose one of the groups. Yeah, 3 because we are The one 3, that is so too we small. can go one each.